Olá galera, meu nome é Rodrigo, eu sou cabeleireiro e maquiador e hoje eu vou estar passando algumas dicas sobre pincéis para usar na maquiagem. Então, vamos começar pela pele. É importante que vocês sempre façam a limpeza da pele, tá? Eu vou começar pelos pincéis, falando sobre os pincéis de base. Aqui eu tenho 3 tipos. O que eu mais gosto são esses kabuks, que eles têm, eles são achatadinhos, tá? Pra quem quer ver. E eles são os mais ideais para passar na pele. Eles espalham com mais rapidez e facilidade para passar na pele da cliente. Tem também esses pincéis de línguas de gato chamado. Esses eu não aconselho muito. Eu acho legal esses pincéis de língua de gato, mas para você colocar, aplicar um pouquinho de pó nessa região aqui do rosto, porque ele deixa, para quem tem mais olheira ou tem muitas manchas nessa região do rosto, é legal porque ele deixa mais compacto, assim, ele deixa mais carregadinho para esconder a olheira. Então esse aqui ele demora muito para passar a base, então o ideal seriam esses kabuks mesmo. Dependendo da pele da cliente, a gente vai usar corretivo. Eu vou estar mostrando para vocês alguns pincéis que eu gosto de falar. São esses pincéis estilo língua de gato, que são menorzinhos. Eu gosto desses pincéis para fazer contornos, principalmente nessa região acima do nariz, tá? Que é bem legal, para dar uma luminosidade e diminuir a largura do nariz. Também esse estilo de pincel aqui, kabuki, também, mas só que ele é para corretivo, tá? E esse pincel, ele é maiorzinho. Muitos maquiadores gostam desse pincel pela agilidade, tá? Para passar nessa região abaixo do olho. Usando esse pincel kabuki, eu vou partir para um pincel que ele é estilo língua de gato, só que ele é cortado em diagonal, tá? Ele tem uma precisão para você pegar, por exemplo, canto do olho, ou se a cliente tem o olho muito puxadinho, ou aquelas pálpebras que são mais gordinhas, que não tem côncavo, para você passar o corretivo e marcar, ou sombra também. Esse pincel que eu apliquei a sombra, ele é um pincel estilo língua de gato, tá? Mas ele é mais fofinho, tá? Ele é mais com as cerdas mais macias, então é legal para passar sombra. Eu não gosto de pincéis muito firmes. Normalmente aqueles pincéis que são de fibra são muito firmes, então eles acabam dificultando para aplicar sombra. Esses de cerdas macias são o ideal. Após a sombra marrom, nós vamos usar uma sombra mais escura. Separem sempre o pincel de esfumar, ele é um pincel mais fofinho, tá? Ó, ele é um pincel mais fofinho, as cerdas são bem macias para esfumar e espalhar bem a cor e não ficar aquela marcação no olho que não é legal. Então sempre escolham 2 pincéis de esfumar. Então, agora eu vou usar o laranja, gente. Ele é um laranja bem vibrante, mas esfumando com o marrom e o preto, ele vai ficar um tom acobreado. Muitos maquiadores usam esse laranja e fica muito legal na maquiagem. Vou usar um outro pincel agora, que é um pincel também de esfumar, só que ele é um pincel mais arrepiadinho, tá? Então esse pincel eu uso para sombras bem clarinhas acima do côncavo, só para dar um degradado mesmo, tá? Pincéis para aplicação de sombra, galera, eu gosto desses mais chatinhos e com as cerdas mais macias também. Não são tão firminhas. Elas não podem serem tão frouxinhas e macias quanto as de esfumar, porque elas são para compactar a sombra, tá? Para elas fixarem na pálpebra. Então agora eu vou usar um lápis preto para marcar a parte superior do olho, tá? Esses são os pincéis chanfrados, tá? Que eu uso para espalhar bem o lápis para a parte inferior do olho também, para dar uma esfumadinha. Esses 2 pincéis eu uso para pó, tá?
pincel bem grande é legal para usar pó. E esse aqui é um estilo kabuki, só que com as cerdas mais macias. Ele é legal para contorno, para blush e para pó. Então você em casa só quer uma opção de pincel, por exemplo, você pode estar usando esse kabuki, que ele vai servir para as três coisas. Porém, você vai ter que estar limpando, né, cada vez que você usa. Pincel para blush, tá? Eu vou usar esse que ele é cortado na diagonal, tá? Ele também é legal para usar para contornos. Eu gosto muito pro blush, tá? Esse pincel aqui, ele é próprio para uma coisa, ele tem uma função, que é de limpar, por exemplo, caiu uma sombra embaixo do olho, ele serve para limpar, ou deu um borrãozinho que caiu uma sombra mais escura na pele, para tu tirar a sombra sem borrar a pele, você usa esse pincel. Porém, eu não uso ele para isso, tá? Eu uso esse pincel para iluminar o rosto. Então, o batom que eu escolhi é um nude, tá? E aí está pronta a nossa maquiagem, galera. Essas foram as nossas dicas para o programa Ver Mais. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, podem estar acompanhando. Meu nome é Rodrigo Portilho, sou cabeleireiro e maquiadora aqui do Nanda Cabelos e Cia. Obrigada a todos.